Meus irmãos e irmãs, saudações de paz a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas, aos nossos queridos irmãos e irmãs, aos nossos internautas espalhados por todo o Brasil e aonde esta transmissão ao vivo estiver alcançando. Eu quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus. E a todos os nossos professores de Escola Bíblica Dominical, sejam todos muito bem-vindos para mais uma das nossas aulas das lições CPAD, dessa feita para o dia 29, uma aula antecipada, 29 de outubro, estudaremos a lição de número 5, que tem como título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Tá? Essa lição trará, sem sombra de dúvidas, uma aula fantástica e nos mostrará, dentre tantas outras questões, que o Espírito Santo é o agente primário de missões. É ele quem impulsiona a obra missionária, é ele quem faz a obra missionária acontecer, tá? Então, nada que é feito dentro do campo missionário tem mérito próprio nosso. Não é mérito nosso, não é porque a gente é expert em missões, não é porque a gente é super, mega, ultra, né? Especialista nessa área ou em qualquer área que seja. É a obra exclusiva do Espírito Santo, a obra missionária, que, como diz a própria palavra de Deus, incentiva e comissiona os missionários para estarem dentro do campo e capacita-os com poder e graça para enfrentar essa tarefa árdua. Vamos já à leitura do nosso textuário. Antes de lermos o textuário, quero dar a oportunidade ao nosso professor Danilo, que está conosco mais uma vez, para se apresentar assim aos nossos irmãos telespectadores. Hoje temos aí um número muito grande já de início de pessoas que estão acompanhando. Temos aí mais de 90 pessoas já com a gente de forma simultânea assistindo a nossa aula. Professor Danilo, presbítero Danilo. Bom dia a todos. Eu cumprimento a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E estou muito contente de estar aqui mais uma vez, junto com o nosso querido amigo professor Salim, para juntos aqui podermos aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Estou muito contente, espero poder aí contribuir. Meus irmãos, viremos agora a leitura do nosso texto áureo, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A nossa verdade prática, o Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. A nossa leitura bíblica em classe é uma leitura extensa e eu não vou fazer uso da leitura da mesma, vou deixar já a oportunidade com o professor Danilo, mas ela está em Atos capítulo 2, versículos de número 1 a 8, Atos 14, versos de número 18. Nós temos aqui como objetivos da nossa lição apresentar uma perspectiva pentecostal de missões, explicar a obra missionária após o Pentecoste, enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Tá? É isso aí. Vamos lá, professor Danilo já está com uma oportunidade em nome de Jesus. Amém, muito obrigado. Bom, gente, hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título aí central uma perspectiva pentecostal, de missões. A lição de número 5, que será lecionada no próximo domingo, tem por título aí, tema central, uma perspectiva pentecostal sobre missões. E dentro da lição de hoje, o que nós vamos observar é a importância do Espírito Santo nessa missão, de poder cumprir o ide de Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus em Cristo nos deixou esta ordem, e o que nós vamos aqui desenvolver hoje, presbítero Salim, para que todos os professores que estão nos acompanhando possam aí pegar algumas reflexões, é justamente isso, a importância do Espírito Santo no ato da igreja fazer missões, do trabalhar, do agir do Espírito Santo nesse sentido. E é muito importante a gente destacar algumas coisas nesse sentido. Por quê? Porque hoje
nós vamos entender a forma que o Espírito Santo, biblicamente falando, ele atua, né, nas missões. E nós vamos entender o segredo, né, se assim eu posso dizer, o segredo, né, do movimento pentecostal para crescer da forma que ele cresce, que é de justamente dar liberdade para o Espírito Santo atuar, executar aquilo que ele deseja dentro da igreja do Senhor Jesus, nos conduzindo aí às almas, né, que tanto precisam ouvir esse evangelho. Por natureza, por essência, o movimento pentecostal sempre foi apaixonado por missões, né? Desde a virada do século anterior, quando se deu início aí do movimento pentecostal de uma forma oficial, nós vemos isso, né? Que todos os movimentos pentecostais sempre vieram acompanhados do quê? Dessa paixão por missões, dessa paixão por evangelismo, por discipulado, né? De entrar dentro das culturas de determinados lugares para poder levar esse evangelho. Então, o movimento pentecostal sempre foi vocacionado, apaixonado por missões, e nós vamos ver que isso se dá justamente por isso, dessa movimentação, né, espontânea do Espírito Santo entre nós, para que ele possa aí nos usar e alcançar essas vidas como um todo. Essa lição ela é super mega importante, porque ela também, eu estava lendo em casa e pude perceber ao longo da semana, lendo a revista, que o Espírito Santo aqui nessa lição, ele age de maneira sublime, de maneira plena, e essa lição também serve para quebrar um certo orgulho e prepotência das pessoas que acham que quando reúnem determinada quantidade de pessoas e determinada quantidade de pessoas aceitam a Jesus, se envaidecem, né? E acham que por conta da sua eloquência, por conta do seu jeito de falar bonito, tal, que as almas se salvaram. E não é isso que João, escrevendo o capítulo 16, versículos de número 7 a 11, diz. Muito pelo contrário. Ele diz de maneira clara que é o Espírito Santo quem convence os pecadores. Então, toda vez que tem um pregador, uma pregadora, ministrando a palavra de Deus, ele pode babar de pregar. Mas se o Espírito Santo de Deus não convencer aquelas almas, nenhuma alma se salva, tá? Porque é a ação do Espírito Santo diretamente e exclusivamente dele, salvar e convencer os pecadores. É dessa forma. E é o que nós encontramos aqui na introdução, olha só. Uma característica notável do movimento pentecostal, né, que tem o seu início ali na virada do século XX, tem a ver justamente com o que no seu início? Tem a ver com a paixão por evangelismo e missões. Então, nessa lição, nós estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma obra marcada pelo Espírito, né, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. E aqui no nosso primeiro tópico, nós temos o quê? Uma perspectiva pentecostal de missões, né, um resumo daquilo que nós cremos, né, enquanto missões. E aqui no nosso primeiro subtópico, nós temos a explicação do que é ser evangélico, presbítero, né, do que é ser evangélico. E dentro dessa explicação sobre o que é ser evangélico, nós encontramos o quê? Nós encontramos justamente isso, essa ênfase em missões, crendo que o Espírito Santo ele tem o poder de se movimentar e nos usar de uma forma singular. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza, primeiro, o compromisso pessoal com Jesus, a partir do novo nascimento. Segundo, a autoridade bíblica. Nós cremos que a Bíblia é infalível e inerrante. Terceiro, o apelo de anunciar a Cristo aos outros. E observe que aqui tem tudo a ver com a lição que nós estamos desenvolvendo hoje. Não só com a lição de hoje, mas com todas as lições do nosso trimestre. Basicamente, esses princípios são os que os evangélicos têm em comum. Eles tornam-se, no impulso evangélico, com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante, né? Primeiro, a autoridade das Escrituras. A reforma protestante de 1517, ela nos trouxe isso, né? A crença na autoridade das Escrituras. A salvação pela fé,
né, baseado até em Efésios capítulo 2, e o sacerdócio universal dos crentes. Olha só como que o tema missões tem a ver com reforma protestante. Sim. Quando se crê que o sacerdócio ele é universal de todos os crentes, automaticamente isso envolve o quê? Missões. Missões para que todas as pessoas possam participar aí desse quesito. Então, de acordo com o missiólogo Paul Pomperville, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico, descrito acima, com a natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos de ministério do Espírito Santo. Resumindo aqui o que nós acabamos de ler. Nós, cristãos pentecostais, oriundos aí do pentecostalismo, nós recebemos de herança, né, essa tríplice perspectiva da reforma protestante. E automaticamente, através do poder do Espírito Santo, a gente consegue desenvolver isso, e isso se vê justamente nos resultados das nossas missões, né, que é um crescimento amplo, né, principalmente da Igreja Assembleia de Deus, onde quer que ela esteja e onde quer que ela esteja implantada. É dessa forma, a gente tratou sobre essa questão, né, do grande desenvolvimento, sobretudo das Assembleias de Deus, então, não só no Brasil, mas como em qualquer lugar do mundo, onde esteja a Assembleia de Deus. E eu, quando eu era mais jovem, professor Danilo, eu ficava observando e vendo que a Assembleia de Deus é uma das, não aqui ovacionando a placa denominacional da nossa igreja, mas a Assembleia de Deus é uma das poucas igrejas que conseguem desenvolver o seu ministério de missões, seja em qualquer área que for. Eu cansava de ver as igrejas da Assembleia de Deus, cansava de ver antigamente e vejo até hoje a Assembleia de Deus abrindo igrejas e ponto de trabalhos em lugares que nenhuma outra igreja tem desejo de ir. Por questão financeira, porque visa mais isso ou aquilo, mas a Assembleia de Deus vai nas fazendas, vai nos brejos, vai aonde você imaginar, tem uma igreja da Assembleia de Deus. Por conta dessa visão, tá? Por conta justamente dessa terceira questão herdada dos nossos reformadores, que é o apelo, né, de anunciar a Cristo aos outros, basicamente como o princípio motriz da Assembleia de Deus no Brasil. Evangelizar, ganhar almas, seja em qualquer região do país ou em qualquer área que aquela cidade possa desenvolver. Por mais banalizada que aquela área seja, a Assembleia de Deus vai lá e abre um templo e prospera e ganha almas para Jesus. Então isso nos é dado pela ação direta e pelo poder direto do Espírito Santo de Deus. Se não fosse isso, nós não ganharíamos nenhuma alma sequer para Jesus. É verdade isso. Onde você vai, onde você passa, você encontra o quê? Um templo da Assembleia de Deus e ali alguém trazendo o Evangelho, ensinando, discipulando pessoas. Isso é interessante, por quê? Porque a Igreja a Assembleia de Deus, né, ela é uma igreja que consegue dialogar com todas as classes sociais da nossa sociedade. Se você for, eu mesmo cresci na cidade de Osasco e me converti, né, na periferia de Osasco. E é impressionante a facilidade ali que a igreja em si, a Assembleia de Deus, ela tem de poder se adentrar em certos becos das periferias, das próprias favelas, e conseguir ter acesso, diálogo, né? Conseguir ter, de certa forma, um jogo de cintura evangelístico para poder alcançar as pessoas. E isso acontece por quê? Não é pelos nossos méritos, pelos méritos humanos. É porque o Espírito Santo trabalha onde há simplicidade, trabalha onde há sinceridade, trabalha onde há busca, e ele trabalha. E eu creio, particularmente falando, que esse crescimento aí denominacional da nossa igreja acontece por essa liberdade, né? Essa liberdade que o Espírito Santo tem entre nós para poder aí desenvolver a ideia de missões e evangelismo. É dessa forma. Já iremos aí passar para o nosso segundo subponto, né, que é a questão de sermos pentecostais, né? E eu ouvi ao longo de muito tempo que pentecostal só gosta de barulho,
Só gosto porque as pessoas têm isso, né? Atrelado. Tem gente que está lá fora e tem atrelado o movimento pentecostal a barulho, a grito, a zoada, e etc. E o pentecostalismo, ao meu ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. O pentecostalismo tem a ver com a ação direta e o mover direto do poder do Espírito Santo. O pentecostalismo clássico, verdadeiro, é isso. É a igreja que é movida, que é levada pela ação direta do Espírito Santo. E é justamente esse poder que faz com que a igreja permaneça viva e de pé em meio a tantos ataques. Veja, o termo pentecostal, a gente se refere ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também, tá? Então, nós não somos dispensacionalistas, né? É isso que chama, né? Que são as pessoas sensacionistas. Nós não somos sensacionistas. Nós não acreditamos que os dons cessaram, que os dons acabaram, que o poder do Espírito Santo limitou-se apenas à questão dos apóstolos lá em Atos. Nós cremos que isso continua nos nossos dias atuais. E é verdade. Olha só o que diz aí o nosso segundo subtópico. Com o termo pentecostal, né, nós nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I. É isso que o presbítero Salim acabou de nos trazer. Enquanto pentecostais, nós estamos seguindo o quê? O modelo bíblico, né? Nós cremos que a experiência que os apóstolos viveram ali no primeiro século, ela pode se repetir enquanto manifestação espiritual entre nós, cristãos, vivendo no século XXI. Né? Nós não somos, por hipótese nenhuma, cessacionistas. Tanto é que não existe um versículo dentro do texto bíblico que nos mostre, né, que ao decorrer da história da igreja os dons cessariam. Você não vê um versículo, né? Se você for perguntar para um cessacionista o porquê dessa crença, ele vai dizer, olha, por conta do testemunho da igreja. Mas você não encontra base bíblica para poder ter respaldo segundo essa teoria. E por diversos momentos da história da igreja, você encontra movimentos avivados, movimentos que você vê o mover do Espírito Santo. Cura, milagres. Você vê isso no ministério do próprio Jonathan Edwards. Né? Manifestações sobrenaturais no ministério deste homem. E em vários outros que aqui, por falta de tempo, a gente não tem condições até mesmo de poder detalhar. Mas quando nós falamos que nós somos pentecostais, basicamente nós cremos nisso, né? Que as mesmas experiências ali que os apóstolos viveram no primeiro século, o crente, o cristão, hoje ele pode vivenciar. E olha só o que diz na continuidade aí do nosso texto. Nas palavras do missiólogo, né, Paul Pomerville, essa experiência do Espírito perpassou a história da igreja. Ela remonta a obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Então, se você que está nos acompanhando tem alguma dúvida sobre o que é ser pentecostal, o que nós temos aqui nesse texto é um resumo, né, do que é ser pentecostal. Sim. Positivo. E é bom, professor Danilo, justamente essa questão, nesse subtópico de número 2, desse fato de sermos pentecostais, porque esse tópico 2 vai falar justamente de maneira clara a diferença do pentecostal que crê que os dons do Espírito continuam, são válidos, que os milagres continuam a existir, que os prodígios continuam a existir, e contrapondo-se aos sensacionalistas, né, que dizem que já passou, já acabou, não tem mais, tal, não sei o quê. Inclusive, dos sensacionalistas, essa doutrina também, que eles vão muito nessa área do falar em línguas, né, que eles também não acreditam, que não usam como um dom do Espírito, não usam como poder atuante do Espírito Santo. Muito pelo contrário, é o que diz a nossa lição, né? Diz claramente que as experiências com o Espírito Santo, elas continuam da mesma maneira que continuavam lá em Atos dos Apóstolos. Até porque depois que a igreja recebe
o poder do Espírito, é dali para frente que eles começam a pregar, né? Com muita graça, com muita intrepidez, com muita autoridade, justamente por conta da ação direta do Espírito Santo. O interessante, né, é que o movimento pentecostal em si, né, que muitas vezes é alvo de muitas críticas, é um movimento absolutamente pautado na Bíblia, se você for parar para analisar. Por exemplo, boa parte da nossa teologia pentecostal, ela é baseada nos escritos de Lucas, né? Nos escritos de Lucas, né? É uma teologia lucana. Se você for olhar, essa ênfase em missões você encontra em Lucas, né? A própria genealogia de Jesus que você encontra no Evangelho de Lucas nos mostra isso, né? Como foi ressaltado aqui na aula passada, o Lucas, quando escreve a genealogia de Jesus, escrevendo ali para gentios gregos, ele vai ligar Jesus a quem? A Adão, né? O Adão que é o representante de todos os povos. E o movimento pentecostal, a partir dessa perspectiva pentecostal sobre missões, enfatiza isso, que a mensagem do evangelho tem que ser propagada. Por isso essa ênfase que se resulta nesse crescimento todo. Se você for olhar para o evangelho de Lucas, você vai ver que Lucas, enquanto médico, né, nós temos essa informação que Lucas, enquanto médico, ele se encantou tanto com os relatos das curas, dos milagres que Jesus ele executou ali durante o seu ministério, que ele vai escrever um evangelho ali repleto, recheado ali de milagres que Jesus executou através dos sinais, prodígios, maravilhas, curas que pessoas receberam do Senhor Jesus. Né? E quando a gente pega todo esse conjunto de crenças, né, esses conjuntos de crenças cujo qual nós denominamos como pentecostal, nós estamos baseando o quê? Na teologia lucana. Sim. Se Lucas nos traz esses relatos, e esses relatos nós cremos que eles são inspirados, o porquê que a gente não pode trazer para os dias de hoje? Sim. O Lucas que escreve o Atos, ele escreve enfatizando sinais, prodígios, maravilhas, manifestações espirituais, enfatizando, olha só, tem a ver com o nosso tema de hoje, as missões do apóstolo Paulo. Então a nossa teologia pentecostal, esse movimento pentecostal, gravem bem isso, ele se baseia muito na teologia de Lucas, né, nessa teologia lucana, e por isso que eu ressalto em alto bom som que nós somos bíblicos. Sim. Nós somos bíblicos. Justamente essa questão, por exemplo, nas nossas lições, tem uma questão sobre a questão do auxílio missionário, né, que vai tratar sobre a questão de quem os pentecostais, quem são os pentecostais, vai falar sobre o pentecostalismo clássico, vai falar o motivo pelo qual houve a ruptura, né, dos pentecostais com os mais tradicionais, né, a questão que ocasionou a ruptura foi justamente a crença de que o evento no Pentecoste, mencionado em Atos 2, refere-se a uma experiência disponível para os cristãos de todas as eras, e não somente para aquele período, tá? Como nós já falamos sobre a questão dos sensacionalistas. Acreditamos, então, que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo sinal de falar em outras línguas. E então esses sensacionalistas, eles não acreditam em nada disso, e também alguns outros segmentos também não acreditam mais nessa questão dos dons espirituais, do falar em língua, tá? E que a gente não vai citar o nome, mas tem várias outras igrejas que seguem essa linha mais sensacionalista, que não acredita e limita, né, a ação do Espírito Santo a só aquela área ali de Atos. E eu vou até ressaltar algo aqui que é muito importante, né, e até em defesa do movimento pentecostal, que geralmente eu levo muito em consideração. Se você for parar para analisar, olha só, o movimento pentecostal a partir dessa teologia lucana é um movimento que leva em consideração com muita ênfase a questão das missões, você vê muito isso. Você vê que é um movimento que crê nas manifestações espirituais. Existem certos tipos de exageros em determinados lugares, existem, né? Só que a gente não pode generalizar. Só que olha só, junto a isso, o movimento pentecostal ele é um movimento conservador. Sim. Isso é muito bom. Ele é um movimento que leva em consideração a ética cristã, que a Bíblia nos ensina.
É um movimento que tem enfatizado muito a moralidade cristã, que a própria Bíblia nos ensina. E eu costumo dizer que a partir desse conjunto de crenças, né, que o movimento pentecostal tem trazido aí, desde da virada do último século, através desse conjunto de crenças, nós temos conseguido o quê? Colocar freios naquilo que destruiu, né, e tem destruído o cristianismo na Europa, que é o liberalismo. Sim. O liberalismo. Então observe que o movimento pentecostal, que muitas vezes é alvo de críticas injustas, ele consegue, através da sua simplicidade, da sua ênfase em todos esses conjuntos de crenças que nós encontramos na Bíblia, refrear o liberalismo, refrear o ceticismo em muitas questões da fé. E eu digo isso com alto e bom som e com toda certeza. Deus levantou o movimento pentecostal justamente nesse sentido, né, para se contrapor esses exageros e desvios que nós encontramos por aí com relação à fé. E veja, meus irmãos, que parte dessas críticas que vêm ou sobrevêm sobre o pentecostalismo clássico, ela não é uma crítica fiel. Porque parte dessas igrejas que a gente vê com essas firulas, né, criando esses movimentos que não tem nada a ver com o pentecostalismo, não. A gente vê, né, professor Danilo? Aí nas redes sociais, não sei o que ungido, não sei o que para lá, para cá, e quebra, vira e mexe, quebra o banco, quebra isso, quebra. Tem nada a ver com o movimento pentecostal. Porque o movimento pentecostal é um movimento que tem a ação direta do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é altamente construtivo e não desconstrutivo. Ele não vem para quebrar as coisas, destruir, e bater e cuspir na cara do outro e dizer que vai curar e jogar não sei o que. Não. Isso é movimento mais voltado para essa área do liberalismo religioso, que infelizmente está muito forte nesses dias atuais no Brasil. O Brasil está sofrendo muito, as igrejas, com essa questão do liberalismo religioso. Libera tudo, libera geral, pode tudo, pode isso, pode aquilo, e não tem freio e nem tem contrapeso algum. E é como o professor Danilo muito bem falou, o pentecostalismo clássico, ele tem os seus freios e contrapeso, né? Ele vem sustentando essa barra pesada, uma barra pesada, irmão. Imagina, você, uma igreja tradicional, uma igreja conservadora, ter que barrar dentro dessas igrejas liberais várias questões que são liberadas por lá, né? A gente pode citar várias aqui, a questão do homossexualismo, a questão de drogas, tem igrejas aí liberais que se dizem pentecostais e aceitam. Então tem várias outras questões aí. Se você quer ver um exemplo, é mais fácil você encontrar, né, uma pessoa que se considera cristã liberal entre pentecostais ou tradicionais? É mais fácil você encontrar entre tradicionais. Tradicionais, né? É verdade. É difícil você encontrar um cristão pentecostal, né, que carrega a crença de um liberalismo. E por quê? Porque frequentemente dentro das congregações a gente ressalta isso. Então olha só as contribuições do movimento pentecostal. É verdade. Já vamos aí, professor Danilo, para o nosso segundo ponto, que é a obra missionária depois do Pentecostes, né? Porque a gente tem um crescimento, a palavra é esporádico, né? Um crescimento crescente, um crescimento que vai de um negócio que estava ali centralizado, fechado naquele ambiente, e ele de repente ele explode, né? Puf, quando ele explode, é meio que o pessoal que constrói aquelas bombas atômicas, de que quando ela explode, ela segura toda a pressão para si, depois ela espalha. Então o movimento pentecostal foi isso, a obra missionária nessa época foi justamente isso. Era algo que estava ali, mas estava prestes e precisava só desse movimento para que isso acontecesse. É interessante esse nosso segundo tópico, né, a obra missionária depois do Pentecostes. Por quê? Porque nós conseguimos, a partir desse tema, entrar dentro do livro de Atos, né, Atos Apóstolos, e poder fazer um breve resumo. Geralmente, existem muitas pessoas que têm uma certa dificuldade de conseguir se situar dentro do livro de Atos,
Eu gostaria aqui, a partir desse nosso segundo tópico, de poder trazer um breve resumo, né, das missões, dos evangelismos no livro de Atos, logo após o Pentecoste. Olha só, logo após a descida do Espírito Santo. A gente está ressaltando hoje que as missões, a partir do ponto de vista pentecostal, precisa ser direcionada, impulsionada pelo poder do Espírito, né? A gente está enfatizando isso. Se os irmãos forem lá para Atos capítulo 1, né, tudo isso aqui que eu vou trazer, os professores podem explorar aqui na próxima aula. Vai ter muito conteúdo. Lá em Atos capítulo 1, a partir do verso de número 7, ou a partir do verso 6, olha só o que diz. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, né, aqui os discípulos, antes da ascensão de Jesus, vai perguntar para o próprio Jesus: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Esse verso 6 aqui indica que até esse momento os discípulos continuavam com a mesma perspectiva sobre a missão de Jesus, sobre a missão do Messias Cristo Jesus naquele exato momento. Qual que era a perspectiva deles? Quando que ele vai restaurar o trono de Davi? E nós vemos que Jesus, quando ouve isso, olha só a resposta no verso de número 7. E ele, Jesus, lhes respondeu: não compete a vocês saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E olha só, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Observe que eles tinham essa perspectiva, né, tradicional aí, que o próprio judaísmo tinha desenvolvido por vários séculos, que o Messias vinha, restauraria o trono de Davi. E a partir disso eles fazem essa pergunta a Jesus e Jesus vai responder. E quando Jesus responde, ele diz: olha, o que vocês precisam entender daqui para frente é que vocês precisam pregar esse evangelho. E vocês vão pregar esse evangelho em Jerusalém, Samaria e aos confins da terra. E a partir dessa ênfase, dessa mensagem, dessa advertência de Jesus sobre aquilo que eles tinham perguntado, observe que a postura, presbítero Salim, dos discípulos aqui muda. Por quê? Porque eles deixam, né, essa crença e eles vão passar a pregar. E a gente tem o quê? Em Atos 2, a partir do verso 1, a promessa de Joel, né, que o Espírito Santo desceria sobre eles. E olha só como que a perspectiva deles mudam. A partir do capítulo 2, verso 14, nós temos já a pregação de Pedro. Pedro já vai começar a evangelizar. Como resultado disso, nós temos o quê? 3.000 almas se convertendo. Se você for capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e 8, você vai ver o quê? Que esse evangelho vai começar a ser ministrado. Antes do ministério do apóstolo Paulo, nós temos a informação que o evangelho já tinha chegado em Antioquia da Síria. Foi ali que os primeiros discípulos foram chamados de cristãos. E se vocês for olhar para observar bem, não foram os apóstolos que foram para Antioquia da Síria, foram cristãos ali de Jerusalém, sim, que por decorrência da perseguição desencadeada pela morte de Estevão, eles foram para lá. Né? São chamados até de cristãos helenistas por alguns estudiosos. E olha só, esse evangelho antes da pregação do ministério do apóstolo Paulo já tinha chegado em Antioquia da Síria, já tinha chegado em Damasco, já tinha chegado em Samaria, e o mais impressionante é que possivelmente esse evangelho já tinha chegado no norte da África, antes do ministério do apóstolo Paulo. Então observe o quê? Que após a descida do Espírito, né, o Pentecostes, essa obra missionária impulsionada pelo Espírito vai se proliferar. O que fica claro e evidente aqui é que parece-me que houve um abrir dos olhos, né, dos discípulos e daqueles que ladeavam em torno de Cristo, né? Até porque a visão deles era mais uma visão política. Quando eles tratavam sobre a questão de Jesus restaurar o templo, tal e etc. Restaurar a glória, né? Não, restaurar a glória de Israel, de Israel, né? Restaurar a glória do antigo templo,
tal, era mais voltada a uma questão política, para aparecer politicamente falando, para aparecer como uma nação forte, que o propósito de Jesus era completamente o inverso. Jesus veio para fazer um processo completamente inverso. Jesus não veio para brigar por restauração de essa ou aquela instituição. Ele veio para salvar. E aí, depois disso, depois da descida do Espírito Santo, a igreja, de fato, recebe o poder necessário. Veja, o poder necessário. Esse ponto é muito importante, professor Danilo, porque, ao que me parece, antes disso, a igreja, ela pregava, mas ela era muito restrita, porque não havia ainda sobre ela o peso, o poder do Espírito Santo. E quando o poder do Espírito Santo, veja, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona. Então veja que, por mais que seja famoso o missionário, por mais que seja famoso o pregador, a pregadora, é de nome, é isso. Uma coisa que eu fico achando interessante é que as igrejas geralmente querem chamar a gente de nome, né? Você já percebeu? E outra, não só gente de nome, mas se ele é curandeiro, se ele é, na visão conturbada de algumas pessoas, profeta, se ele revela CPF, identidade e tal, e etc. E aí esse cara já chega na igreja com status de alguém extremamente famoso. O que acontece aqui é justamente o inverso. Jesus está mostrando que quem ganha almas para o seu reino não é o famoso. Não é o pregador de nome, não é a pregadora de nome. Pode estar quem quer que seja pregando o evangelho. Se o Espírito Santo de Deus assim quiser, as almas aceitarão a ele como Salvador. Você quer ver uma experiência? Eu pregava de primeira, um tempo atrás, professor Danilo, e eu ficava muito, muito triste quando as almas não se salvavam. Eu disse, mas rapaz, preguei aí que só a alma não se salvou, suei a camisa e a alma não se salvou. E uma vez eu fui repreendido pelo Espírito de Deus, que me repreendeu a mim mesmo com uma palavra duríssima. E ele repreendeu e disse da seguinte maneira: quem convence as almas não é a forma que você fala, não é a dialética que você usa, não é o seu bem falar. Quem convence as almas sou eu. Quando você entender isso, você não se entristecerá mais. Você simplesmente vai fazer a obra. Se salvou, a semente vai estar plantada. Então é justamente isso que a gente vê aqui, nesse tópico. É interessante, né? Você observa e percebe que existia toda uma perspectiva ali dos discípulos sobre a restauração do trono de Davi naquele exato momento. Mas nós, cristãos pentecostais, que partimos dessa perspectiva pentecostal sobre missão, nós cremos que Jesus vai restaurar o trono de Davi. Sim. Só que o que acontece? Aquele momento antes da ascensão de Jesus não era o exato momento que isso ia acontecer. Por quê? Isso envolve missões. Por quê? Porque os gentios precisavam ouvir essa mensagem. Os gentios. Tanto é que, se a gente for lá para a conversão do apóstolo Paulo a partir do capítulo 9, a gente vai entrar um pouquinho sobre a conversão do apóstolo Paulo, entender os seus detalhes. Você vai entrar lá a partir do capítulo 13, dentro das missões que o apóstolo Paulo vai fazer. As missões evangelísticas que o apóstolo Paulo vai fazer. A partir do capítulo 13, gente, aqueles que puderem marcar aí, que estão nos acompanhando, é muito bom. Nós vamos ter aí a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, a partir do capítulo 13, verso 1. Olha só o que diz. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Uma igreja completa, né? E olha só, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo trabalhando aqui, interessado por missões. Separa-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. O apóstolo Paulo aqui vai ser enviado junto com Barnabé para a primeira viagem missionária. E olha só os lugares que eles vão passar. Eles vão para Chipre, a ilha de Chipre.
Eles vão passar em Antioquia da Pisídia, né, outro local que eles vão pregar o evangelho. Eles passam por Icônio, eles vão pregar em Listra e em Derbe. E essa primeira viagem missionária, gente, vai terminar possivelmente no capítulo 14, do verso 21 ao verso 24. Né? Capítulo 14, do verso 21 ao verso 24, ou até mesmo ao verso 28. Né? Depois nós temos o concílio lá de Jerusalém. E essas igrejas que o apóstolo Paulo e Barnabé vai implantar são as igrejas que ele vai se dirigir na sua primeira carta que ele vai escrever. Né? Lá no Novo Testamento nós temos 13 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. E dessas 13 cartas, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, possivelmente, foi a carta aos Gálatas. Os Gálatas eram cristãos dessas igrejas, dessas comunidades, dessas localidades que eu citei para os irmãos, que o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, vai pregar e vai alcançar essas almas. Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia e etc. Então observe que o apóstolo Paulo faz essa viagem missionária. Essa viagem missionária vai ser de aproximadamente de 46 a 48, vai passar 2 anos aí nessa correria toda para ganhar alma, discipular esse pessoal. E a caminhada do apóstolo Paulo vai chegar na sua segunda viagem missionária a partir de Atos, capítulo 15, verso 36, principalmente a partir do capítulo 16. Olha só o que diz Atos 15, 36, para vocês se situarem aí. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Aqui ele está fazendo uma referência às cidades da primeira viagem missionária. E olha só o que vai acontecer. Barnabé queria levar João. Quem que é o João aqui? O João é o João Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, né? E tais aqui o motivo. Pois ele, João, abandonando-os na Panfilha, não permaneceu com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E então passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Quando você entra no capítulo 16, você vai ver que Paulo e Silas vai recrutar o jovem Timóteo, né, que lá na frente vai se tornar pastor da igreja de Éfeso. Você vai lá para o capítulo 6, você tem a visão de Paulo em Troade. E aqui se dá o quê? A segunda viagem do apóstolo Paulo junto com Silas e Timóteo, aí onde eles vão passar por quais localidades? Eles vão passar por Filipos, né, que tem a ver com os cristãos que Paulo escreve aos cristãos de Filipenses. Eles vão passar pela cidade de Tessalônica, né, que tem a ver com a carta que ele escreve aos Tessalonicenses. Olha só o que ele escreve, previsto ali no capítulo 17, verso de número 6, né? Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando. Olha só como que esses homens eram reconhecidos ali. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Eles incomodavam, através da obra missionária, essas sociedades incrédulas por onde eles passavam. Né? Ele passa por Filipos, Tessalônica, ele desce para Bereia, e os bereanos eram nobres, mais nobres do que os tessalonicenses. O apóstolo Paulo pregava para os bereanos e eles ficavam na escritura assim, ó, será que ele está pregando que é verdade? Tudo. Notando tudo. Sim, os bereanos. Olha só que ele vai passar por Atenas, né? Berço, né, da filosofia antiga, terra do Sócrates, do Platão. Sim. Vai pregar, vai bater de frente com os epicureus e os estoicos, escolas filosóficas ali daquele tempo. Ele vai pregar em Corinto, né? Vai implantar a igreja de Corinto, dentro da segunda viagem missionária. E a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo provavelmente termina lá no capítulo 18, a partir do verso 18 até o verso 23
ou 27 e 28. Né? Essas são as duas viagens. E a partir do capítulo 19, nós temos a terceira viagem do apóstolo Paulo, onde ele vai passar por Éfeso, vai implantar igrejas, depois ele vai retornar para Jerusalém. Em Jerusalém ele é preso ele é levado para Roma, e o livro de Atos termina com a prisão domiciliar do apóstolo Paulo. E olha como a obra missionária é uma tarefa extremamente árdua, porque antes de Paulo fazer sua segunda viagem missionária, ele cumpre o segundo papel que os missionários ou que a obra missionária demanda para quem faz missões, que é o ato de discipular, é o ato de preservar aquelas almas, visitando-as. Veja, antes de Paulo ir para a segunda viagem missionária, o verso 36 deixa claro que ele resolve visitar os irmãos e olhar como é que está a situação daquelas pessoas que ele havia ganhado para Jesus na primeira viagem missionária. Então veja que não se trata só de ganhar as almas, se trata de uma questão muito mais ampla. Não só ganhar, mas como também visitá-las, estar por perto, vendo se tem algum lobo, se tem algum carrapicho, se pegou isso, se pegou aquilo, para tratar. Né? E esse é uma das principais ênfases de todo missionário sério. Missionário sério. O missionário é aquele que tem essas mesmas características do apóstolo Paulo. Ele está num determinado lugar, hoje ele implanta uma igreja. Depois que ele implanta uma igreja, ele vai para um outro lugar, mas não deixa essa igreja sem respaldo. Ali vai precisar do quê? De um pastor, de um obreiro, de um presbítero, etc. Para quê? Para pastorear essas pessoas que foram ganhas para Cristo. E o apóstolo Paulo, gente, ele tinha essa responsabilidade. Em 1 Coríntios, né? E olha só, Paulo foi quem implantou a igreja de Corinto, durante a segunda viagem missionária. Lá em 1 Coríntios, Paulo vai escrever essa igreja, e ele vai citar o nome de um cidadão chamado Apolo. O Apolo Alexandrino, de Alexandria, no Egito. O Apolo se converteu. Nós temos um relato que o casal Priscila e Áquila vai explicar o evangelho a Apolo com mais detalhes. Você tem certos indícios no texto bíblico que Apolo, que nasceu e conviveu, cresceu dentro de um contexto intelectual muito forte, que era Alexandria. Nós temos informações que possivelmente Apolo era um homem de grande capacidade intelectual. E Apolo, ele ficou responsável pelo quê? Ele ficou responsável pelo trabalho do apóstolo Paulo em Corinto. Tanto é que existe toda uma divisão na igreja de Corinto, e essas divisões aí, por decorrência desses cristãos que não tinham entendido ainda, tinha levado alguns cristãos de Corinto a ter Apolo como principal referencial dentro dessa divisão. Por que Paulo escreve no capítulo 1, verso 13? Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Isso se refere... O que o apóstolo Paulo está trazendo? Que o Apolo aqui, que ficou responsável em pastorear essa igreja durante um determinado tempo, muitas vezes foi mal interpretado por alguns cristãos. Sim. Mas isso só ressalta o quê? Que o apóstolo Paulo era um missionário que implantava igrejas e deixava pastores, presbíteros, pessoas responsáveis para poder dar continuidade naquela obra. Você vê isso com o próprio Timóteo, que depois ficou responsável pela igreja de Éfeso. O próprio Tito, que fica responsável pelas igrejas na ilha de Creta. Né? Então o missionário é esse que implanta igrejas, vai para diversos lugares levar o evangelho, mas que deixa ali pessoas para pastorear esses cristãos. Dessa forma, os pastores presidentes pegam esses campos onde as igrejas foram ali implantadas e envia para lá um evangelista, um presbítero, até um diácono também, tendo o aval do pastor presidente daquele campo. Não há nenhuma regra contra essa questão. E é isso aí, eles tomam conta, né? É o verdadeiro missionário, está sempre presente, sempre junto, está lá na ativa, vendo as pessoas que ele, por obra e graça do Espírito Santo, teve a oportunidade de orar por elas e Jesus salvar. Vamos já então para o nosso tópico de número 3, onde temos aí menos de 10 minutos para tratar sobre essa questão da ação do Espírito Santo
e a obra missionária. E temos o primeiro subtópico, a função do Espírito na obra missionária. Olha só. Dentre as muitas funções do Espírito estão as de ungir. Olha só, na obra missionária, dentre as muitas funções do Espírito estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Observe que o Espírito Santo se interessa por missões e trabalha, se movimenta para preparar pessoas. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. É aquilo que o Salim nos trouxe aqui, né? Não é por méritos do homem, né? É pelo trabalhar do Espírito. Vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério, né? O próprio exemplo de Jesus. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fosse a evangelização, né? Essa preocupação do próprio Espírito Santo enquanto pessoa para manter o foco correto aí dos apóstolos. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Até nisso o Espírito Santo trabalhava, né? No coração ali dos primeiros cristãos da igreja primitiva, para que as contribuições pudessem ser doadas, executadas, e essas contribuições pudessem aí ajudar os missionários. Olha só como que o Espírito Santo trabalha nesse quesito, em todos os aspectos. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. Isso significa que para ser missionário tem que ser vocacionado, missionário no sentido mais estreito da palavra. Eu acredito que todo cristão tem que pregar o evangelho, mas existe um chamado específico, né, caracterizado para aqueles que são chamados para poder pregar o evangelho em outras culturas, que é esse chamado específico, né, enquanto missionário. É aquele que foi comissionado de fato pelo Espírito Santo. Hoje a gente sabe que a gente tem, só para situar aqui nesse tópico, hoje a gente sabe que a gente tem inúmeras agências de missões. Tá? Essas agências de missões, elas treinam pessoas para fazer e desempenharem a obra missionária. Ou seja, qualquer pessoa que diga, eu quero ser um missionário, ela vai lá, entra nessa agência e ela vai estudar missões. Ela vai estudar missões. E uma grande parcela dessas pessoas, ao entrarem nessas agências, ao estudarem missões, ao irem ao campo missionário, descobrem que não era aquilo que desejavam. E nem conseguiam desempenhar por algum motivo ou outro, até mesmo por uma questão principal de se fazer missões, que é justamente o amor para fazer a obra missionária. Eu disse aqui em aulas anteriores, fazer a obra missionária é uma vida de muitas restrições e muito sofrimento. Esses dias eu estava vendo que morreu um missionário de malária. Tá? Eu não vi de que igreja foi, mas morreu de malária aqui no continente, aqui na África, no continente africano, morreu de malária. Veja, então, isso é missionário. Então as pessoas vão lá, tem lá papel, caneta na sua mão, está dentro de uma sala com ar-condicionado, um escritório, um computador. E quando é colocado no campo, aí é lá que o Espírito Santo vai filtrar o camarada. Vai dizer, vamos ver se você serve para ser isso que o professor Danilo falou. Missionário no seu estrito senso. Há duas palavras no português, chamada de estrito senso e lato senso. No estrito senso, missionário é isso. É aquele comissionado diretamente pelo Espírito Santo e que ele sabe que se colocá-lo ali vai dar certo. E tem aqueles que as pessoas tentam empurrar no seu jeitinho brasileiro e não funciona. Às vezes a gente comete certo tipo de equívoco. No início mesmo da minha fé, isso aqui eu posso até trazer uma experiência pessoal com toda humildade possível, eu pedia muito para Deus, né, dons de curas, dons de milagres. Eu via
pastores, né, desenvolvendo esse tipo de ministério, me encantava. E eu passei muito tempo pedindo isso. E de fato eu não recebi. Por quê? Porque Deus sabe o que ele prepara para a vida de cada um de nós. Sim. Né? Ele tem aqueles que ele chama, aquele que ele chama, e ele chama conforme o seu propósito, a sua vocação. Né? Passado um tempo eu desisti de pedir porque eu vi que essa não era a minha vocação, né? Esse não era o meu chamado. A gente tem que se contentar realmente com aquilo que Deus colocou na nossa mão e fazer com excelência. É desse jeito. Tudo que vier à nossa mão, que for da parte de Deus, a gente tem que fazer com excelência. Se Deus quiser que a gente morra, no banco eu não vou dizer porque Deus não quer que ninguém morra no banco, mas se quiser que você morra ali fazendo determinada tarefa da igreja que só você sabe fazer. Tem pessoas mesmo, professor Danilo, que quando é auxiliar de trabalho, é uma bênção. Vai nos cultos, cultua, faz isso, faz aquilo. Quando você põe ele de diácono, você matou o irmão. Ele senta no púlpito e ele fica aqui, ó, pedindo água. Traz para mim um copo. e o diácono é justamente uma das funções dele, é o quê? A principal função dele, servir. O pastor está morrendo de sede, a garganta seca. E o diácono do lado é preciso um pastor. Não que o pastor não possa, pode, mas é função do diácono fazer isso. Então tem vezes que a igreja mesmo acaba, não sei por qual motivo, mas acaba matando o irmão, né? Tira ele de auxiliar de trabalho, põe de diácono. Ele até se segura um pouquinho, mas depois que põe de presbítero, acabou-se. Aí já desandou tudo. Mas é isso, é questão de entender o que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer que você faça no seu reino, na sua obra. Vamos aí aos nossos tópicos finais para a gente adiantar. Independente do local onde Deus nos coloca dentro do seu reino para trabalhar, o mais importante é servir. É servir. É servir. Servir através de um copo d'água, glória a Deus por isso. Sim. Servir através de uma zeladoria, né, pelo templo, o mais importante é servir para a glória de Deus. Servir através do dom do ensino, da capacidade de lecionar, glória a Deus por isso. Ou até mesmo de pastorear. Sim. O importante é servir, você ser útil para o reino de Deus e mesmo em suas dificuldades poder servir esse corpo de Cristo. E para a gente encerrar, eu gostaria de terminar com a nossa conclusão, amém? Nessa lição, estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas. Né? Qual que é uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões de hoje? O poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como o ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sobre o poder e a direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI. E aqui eu termino com essa conclusão. É dessa forma, meus irmãos e irmãs, eu quero uma vez mais glorificar a Deus e agradecer a todos os nossos mais de 90 internautas que estiveram conosco de maneira simultânea. Foram mais de 90 pessoas aqui com a gente de forma simultânea. É um número expressivo e eu quero agradecer aos nossos professores, agradecer aos internautas, a você que é evangélico e não é. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Nós tratamos aqui de uma lição extraordinária, onde você vai poder a semana inteira consultar esse vídeo e aí tomar nota para as suas aulas na Escola Bíblica Dominical. E a lição da próxima semana, a gente vai estudar orando, contribuindo e fazendo missões. É uma lição bem mais emblemática, né? Quando fala sobre contribuição, tal e etc. É uma das questões onde os pentecostais também apanham muito, né? A questão das contribuições, dos dízimos, das ofertas, da área de contribuir para que a igreja continue avançando. Não existe avanço em nenhuma área sem contribuição. Essa sala está aqui montada, você que está aí em casa, está assistindo, em uma excelente qualidade, áudio, vídeo e tudo mais, mas tudo isso aqui gerou um custo.
as TVs foram pagas, as câmeras foram pagas, tudo aqui é pago. Então é o que a gente vai estudar lá na nossa próxima lição. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Professor Danilo. Desejo mesmo que Deus esteja com todos, abençoando, e um ótimo final de semana aí a todos vocês. Deus abençoe.